Oi, gente, tudo em paz? Estamos aqui para mais uma aula de geografia. Hoje o tema é urbanização. Urbanização é a formação das cidades, é a construção dos complexos urbanos, é sobretudo o aumento da população urbana que supera o aumento da população rural. É bom que se diga que a cidade não é um fenômeno social novo. Ela vem desde os tempos das primeiras civilizações, das civilizações orientais, aproximadamente 4, 5 mil anos atrás. Mas a cidade que se tem em mente, que se configura no nosso pensamento, é a cidade construída a partir do modelo capitalista de produção. Essa cidade moderna, ela nasce com o sistema capitalista, nasce no período de transição do feudalismo para o capitalismo. É o momento em que se dá o chamado renascimento urbano e renascimento comercial na Europa. É bom que se diga que a cidade moderna ela tem um primeiro momento, uma primeira motivação, as atividades comerciais, como já disse, o renascimento do comércio, e um segundo momento, a motivação é a força e o poder da indústria, visto que num primeiro momento o capitalismo ele vai nascer com as atividades comerciais, vai nascer com as grandes navegações, vai nascer com esse poder de centralidade no ambiente urbano. E passado alguns séculos, uns 2, 3 séculos, no século XIX, o século XVIII, melhor dizendo, em diante, o poder de transformação que vai repercutir no ambiente urbano se dá pelo motor da indústria. Então é bom a gente fazer essa primeira reflexão. Bom, a cidade ela se configura, ela se construiu, se constrói e se reconstrói de maneira diferenciada, de acordo com o nível socioeconômico, o poder econômico e a condição, vamos dizer assim, de riqueza e pobreza das nações. A configuração e o desenho das cidades, o desenho social e econômico das cidades dos países desenvolvidos é diferenciado, porque os problemas sociais nos países desenvolvidos são menos frequentes. Não é que não exista, não é que não exista área periférica num país como a Suécia, numa cidade como Estocolmo, não é que não haja pobreza, processo de favelização em Amsterdã, na Holanda, ou em Nova York, nos Estados Unidos. Mas o processo de incidência desses fenômenos que são mazelas sociais no espaço urbano se dá com menor frequência. Se a gente comparar, por exemplo, uma cidade como São Paulo, que é uma das maiores metrópoles do mundo, ela apresenta problemas sociais muito mais agudos que uma cidade como Paris, Londres, ou, como eu disse, Estocolmo, ou outra cidade situada em um país desenvolvido. Ou Tóquio, por exemplo, que é a maior metrópole do mundo. Então, a questão dos problemas sociais no ambiente urbano não está apenas no tamanho. Aliás, não está, na realidade, no tamanho, na dimensão territorial ou na densidade demográfica, né? Ou na população, no número de habitantes. E tudo isso, a raiz desses problemas está ligado a um processo histórico deformado. Bom, mas as cidades, elas possuem o que os estudiosos da geografia afirmam que é a chamada hierarquia urbana. O que é hierarquia? São os níveis, os tamanhos das cidades. Não só os tamanhos no sentido de dimensão, mas a importância que as cidades têm de oferecer bens e serviços. Então, a hierarquia são esses níveis, são esses patamares. Pode ser da pequena para grande, né? do P para o G, como vice-versa, né? Vamos imaginar aqui a rede urbana brasileira. Nós temos uma metrópole nacional, ou duas metrópoles nacionais, que é Rio de Janeiro e São Paulo, que tem uma influência geográfica, né? Uma influência de serviços, de oferta de bens e serviços econômicos em todo o território nacional. Mas temos também as chamadas metrópoles regionais,
que é o caso de Fortaleza, aqui no Nordeste, Recife, Salvador, né, Belo Horizonte. São metrópoles que têm uma influência, como o nome já sugere, uma influência regional. E essa influência regional, ela se dá pelo poder de ofertas de bens e serviços, tecnologias, que se limita àquelas regiões. Por exemplo, aquela região. Por exemplo, Fortaleza. Fortaleza oferece bens e serviços, não apenas, não somente no território cearense, mas, por exemplo, pessoas do Rio Grande do Norte, do Piauí, vêm a Fortaleza para fazer compras, para ser atendido em alguns serviços médicos, né, serviços de saúde, serviços educacionais, acesso a algum bem mais bem elaborado que não tem, por exemplo, nesses centros, né, da cidade de origem, como é o caso do Rio Grande do Norte, o Piauí. Então, essa hierarquia urbana é de acordo com a importância dessas cidades. Uma outra coisa importante também quando se trata de geografia urbana. Olá, tudo em paz? Nossa aula hoje é sobre urbanização brasileira. No momento anterior, na outra videoaula, a gente falou da urbanização no sentido mais amplo, mais global. Então, falar de urbanização brasileira, é preciso a gente fazer um breve contexto histórico, principalmente relacionado à questão do campo. As cidades brasileiras, esse processo de crescimento se fortaleceu, se intensificou ao longo do século XX. Mais precisamente a partir da década de 40 e no decorrer da segunda metade do século XX. E quais as causas desse crescimento intenso, acentuado das cidades brasileiras, sobretudo as grandes cidades? Eu apontaria aqui 3 causas. Uma delas é a estrutura fundiária do nosso país. Ao longo dos séculos, as terras no Brasil foram muito mal distribuídas, ainda são. O latifúndio ainda é uma presença viva no nosso tecido social agrário. Então o latifúndio ele contribui diretamente para o êxodo rural. À medida que não se tem terra para o cultivo, para o plantio, né, à medida que não se tem a terra, o pequeno produtor, o pequeno camponês não tem acesso à terra para permanecer nela, ele migra para a cidade. O outro fator é a mecanização no campo, e principalmente na região centro-sul do país. A máquina que chegou no campo acabou substituindo a mão de obra. E o terceiro fator é o nosso processo industrializante. O Brasil, no decorrer do século XX, mais precisamente a partir da década de 30, a partir do chamado projeto desenvolvimentista, intervencionista estatal, o Brasil vai dar uma alavancada no seu processo de industrialização na década de 30, 40 e no pós-Segunda Guerra Mundial. Então houve uma migração, uma atração muito grande, sobretudo para as grandes cidades no Brasil. Esse fator indústria, é necessário salientar, principalmente na região centro-sul do país, no eixo ali Rio e principalmente São Paulo. Então o processo de urbanização no nosso país, crescimento da população urbana, se deu de maneira acelerada, enquanto que países europeus, esse processo migratório, essa transferência campo-cidade aconteceu de maneira mais paulatina, mais gradativa, né, obedecendo determinados processos. Aqui no Brasil, essa transferência campo-cidade ocorreu de forma mais rápida e acentuada. Tanto que na década de 40, até o início da década de 40, a maior parte da população brasileira morava no campo. Hoje, nós temos um percentual assim avassalador, predominantemente, né, a população do nosso país mora nos ambientes urbanos. O Brasil tem 5.570 municípios, né, o país é o quinto maior país do mundo, e em torno de 85%, já beirando ali os 90% da população do Brasil, mora nas cidades, né? Nós temos grandes metrópoles, nós temos metrópoles nacionais, como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, e temos várias metrópoles regionais, né, que eu citei no vídeo anterior, né, que é Fortaleza, Recife, Salvador aqui no Nordeste, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, enfim, são cidades que cresceram
muito fortemente no decorrer do século XX. Isso é um fato. Um outro fato, por conta desse crescimento rápido e que, de certo modo, as cidades não se prepararam para receber essa migração, acolher esse homem do campo, o que aconteceu? As grandes cidades brasileiras foram se espraiando, foram crescendo horizontalmente e verticalmente também, e esse crescimento horizontal ocasionou, né, a presença de um fenômeno social, uma mazela social, que se revelou muito fortemente nas últimas décadas, que são as áreas periféricas, a famosa favela, né, ou como o IBGE hoje classifica, as habitações subnormais, né? Então, em todas as grandes cidades brasileiras, médias inclusive, até as pequenas cidades, esse processo de periferização, né, caótica, podemos dizer, está se formando, que são as favelas. Mas as grandes cidades, esse problema ele é mais acentuado. Nós temos um percentual muito grande da população das grandes cidades que habitam esses ambientes, né? E aí, o que é a favela? O que é essa periferia? O que ela representa? Ela é um espaço onde o Estado está ausente. Está ausente de que maneira? Os serviços sociais básicos muitas vezes não chegam, como lazer, cultura, educação, muito precariamente, às vezes não chega aos serviços de saúde, posto de saúde. A população, a questão do saneamento básico, a população também não tem acesso muitas vezes. Metade da população brasileira não tem acesso ao saneamento básico, né, que é a rede de esgoto. E onde é que esse povo que mora nas grandes cidades acaba não tendo acesso a esse saneamento básico, porque, como eu disse, o Estado se ausenta dessas obrigações, desses deveres que são obrigações do Estado. Então, o ambiente periférico, sobretudo das grandes cidades, se torna um ambiente castigado e atingido negativamente do ponto de vista social, quando essas populações não têm acesso a esses serviços elementares. Um outro detalhe importante é o próprio meio ambiente urbano, o espaço urbano, né, nessas periferias, sem a presença sustentável do Estado, acaba as habitações sendo construídas em qualquer lugar, né? Nas vertentes de morro, nas vertentes de serras, de serrotes, nas beiras de rios, nas margens de rios, sacrificando as matas ciliares, nas margens de lagoas, desmatando áreas, às vezes, de mananciais, né? E vem outra questão também que é um problema agudo no nosso país, especialmente nessas áreas, que é o trato com o lixo, né? Então, se as pessoas não têm acesso à rede de esgoto, muitas vezes o carro do lixo, a coleta não chega de maneira a alcançar esse povo, com certeza o lixo é tratado, né, os dejetos, os resíduos são tratados de maneira inadequada. Isso aqui são alguns dos problemas socioambientais que as áreas periféricas do nosso país vivenciam. Isso por conta dessa urbanização apressada, dessa urbanização que não se atentou para um planejamento urbano adequado. E aí vem também outros problemas que são recorrentes nas áreas periféricas das cidades, que são justamente a violência urbana, né? A violência no sentido de não ter, já é uma violência no sentido de não ter serviço do Estado, mas a violência o tráfico, né, de drogas, a ausência, muitas vezes, de um serviço de atendimento social adequado a essa população, desemprego, por exemplo, que é uma constante, né, a informalidade, né, o viver do bico, o morar precariamente, ou não ter acesso a uma alimentação adequada. Então é um conjunto de mazelas sociais que o alvo maior são efetivamente essas áreas.
Então, o êxodo rural, essa migração apressada, esse processo de crescimento acelerado, gerou essas deformações sociais nas cidades brasileiras. Ok? Até a próxima, obrigado, tudo de bom.